Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Hoje é 4 de julho de 2020. São exatamente, ou faltam 5 minutos para as 23 horas deste sábado. Estou aqui novamente, mais uma vez, reunido em nome do Senhor Jesus, e dos meus inscritos, meus poucos inscritos, não é? Porque parece que eu não estou agradando, que as pessoas não querem se inscrever no meu canal. Mas eu aguardo, há um ditado que diz, de grão em grão a galinha enche o papo. Há alguém que gosta das minhas palestras. Eu sei que existe alguém que pode sim fazer uma inscrição no meu canal para que ele continue avançando e eu possa ter a liberdade de falar um pouco mais das coisas do Senhor Jesus. Porque se há uma coisa que eu gosto de fazer aqui na Terra, é falar do poder de Deus, falar do Filho de Deus, falar do meu Salvador Jesus. Eu não tenho certeza absoluta se vou entrar em Jerusalém, no Novo Jerusalém Celestial. Acredito que isso ninguém tem a certeza absoluta, porque nós somos pecadores, a nossa tendência é cair em pecados e levantar-se, que cair é do homem e levantar é de Deus, não é? Mas de muitas quedas que o homem cai, às vezes não consegue se levantar. Deus também se cansa de levantar tantas pessoas que caem propositadamente por uma escolha sua, por uma opção. Mas eu falo, Deus se cansa como se ele tivesse a capacidade de se cansar. É um modo de se falar, mas na verdade Deus é incansável. E então, como eu já estava dizendo, eu gosto muito de falar das coisas do Eterno, porque Ele me deu essa liberdade, me deu este dom, esse talento, e existe na Bíblia uma história sobre alguém que recebeu alguns talentos e uns enterraram, entendeu? E outros multiplicaram e fizeram com que seus talentos fossem vistos por outras pessoas e assim ter dado muitos frutos, muitos bons frutos. Então, cada um tem um talento, todos nós aqui na Terra temos um talento. O importante é apenas cultivar, saber como se multiplica esse talento, fazer um bom uso dele para nosso próprio proveito. Então, um dos meus talentos é falar das coisas de Deus, pela minha humildade, pela minha simplicidade, porque Deus disse que está sempre do lado dos mansos, dos humildes. E eu sou assim humilde. E agradeço a Deus porque as pessoas que não são humildes, elas não são felizes. A felicidade delas é aparente. Imaginam-se felizes, mas no fundo vivem amargamente, de modo infeliz, que só eles sabem o que sentem, apesar de deixar transparecer ou ocultar essa infelicidade através do riso, da boa comida, das boas companhias, né? De tudo de bom que possuem. Mas os humildes são assim. Eles são felizes com aquilo que têm, com aquilo que Deus deu, e vão ser assim para sempre. E quem tem um coração bom, nunca é ruim.
As pessoas têm o talento da faculdade, né? Aprenderam na escola, na universidade, falar muito bem, ser teólogos, doutores, médicos, engenheiros, essas coisas todas, educadores, profissionais. Mas há pessoas que são simples, que também têm o seu dom de falar, a seu modo, na sua simplicidade, dentro da sua cultura. Assim como os apóstolos, os discípulos de Deus, de Jesus, não é? Eram pessoas simples, a quem Jesus escolheu para segui-lo. Foram homens ricos, poderosos, escribas? Não. Ele escolheu pessoas pobres, simples, como pescador, né? Eram pescadores. Só teve um coletor que parece que ele era o que tinha mais possibilidades financeiras, esse coletor de impostos. Não sei se era Nicodemos, eu não me lembro bem, só sei que era um coletor. Mas eram todos homens pobres, mas honrados, não é verdade? Então Jesus escolheu para si pessoas simples, porque ele veio ao mundo como um simples senhor, como um simples jovem, né? Para mostrar ao mundo que o mundo pertence aos humildes, aos simples, apesar de que não se descarta a possibilidade de pessoas ricas e abastadas também ganharem o reino de Deus. Não pelas suas obras, porque o reino de Deus não é ganho, não é conquistado pelas obras, mas pela graça, pela graça de Deus, porque está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé. E quem tem fé agrada a Deus, porque também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E é, meus irmãos, pela fé que a gente consegue vencer barreiras. É, meus irmãos, pela fé que a gente consegue levar a palavra de Deus avante. Porque se não tivesse fé, como falaria em Deus? Como acreditaria em Jesus? Ficaríamos envergonhados. Mas a nossa fé nos deixa sem aquele acanhamento de falarmos das coisas de Deus. Por falar nisso, lembro-me de um episódio muito chato, triste, que acontecia antigamente, não só comigo, mas com todas as pessoas em geral, que conheciam a Deus, conheciam a Jesus. Eu lembro-me, quando eu era menino, com meus 12 anos, as pessoas sentiam vergonha de falar em Jesus, sentiam vergonha de falar em Deus Todo-Poderoso, apesar de se declararem católicos, fervorosos, beatos, beatas, de irem sempre à igreja, às procissões, às missas, estarem beijando as mãos dos padres, dos sacerdotes, das freiras, dos padres capuchinhos, que hoje não existe mais, se existe, são camuflados. Entende? As pessoas tinham vergonha de falar no nome de Deus abertamente. Isso eu observava desde menino, e tenho certeza que estou falando certo. E naquele tempo, a, a liberdade católica era tanta, a inocência do catolicismo era demais, era bem maior do que hoje. Nós, criança, nós tínhamos o hábito de vermos os padres vestidos com aquele roupão, aqueles trajes pretos, não é? Colarinhos assim, parecendo branco, pelas ruas. As freiras, bem ornamentadas, com as suas roupas tipo quase uma burca, elas viviam felizes,
transitavam para lá e para cá, pareciam felizes, alegres, aquelas roupas apropriadas para as freiras e os padres. Assim também os frades capuchinhos vestiam-se com aqueles trajes, aqueles roupões de cor marrom. E os meninos, os garotos na minha idade, tinham o prazer, tinham a satisfação de correr, fazer a questão de correr e beijar a mão do padre, beijar a mão da freira, beijar a mão do capuchinho, de um frade. E hoje, tudo isso acabou. Eu não vejo mais um padre vestido como verdadeiramente um sacerdote devia se vestir. Eu não vejo uma freira vestida convenientemente como uma freira de antigamente, um frade capuchinho, nada disso. E se existe, é uma raridade. Entende? Por quê? Por quê? Porque tudo muda, as coisas evoluem, entendeu? Só a mente do ser humano que parece que regride, principalmente no mundo espiritual. Estou chegando lá. No mundo espiritual. Sabe por quê? Porque continuam deixando a verdadeira adoração do Criador para adorar a imagem da criação, do criado. Então é isso que me deixa triste, magoado, né, sorumbático, me deixa um tanto constrangido em ver os meus semelhantes vivendo às custas do Criador, sabendo que Jesus morreu por nós, que houve um Jesus antigamente, há 2020 anos atrás, que falava coisas tão bonitas, ensinava a paz, o amor. Ele mesmo dizia que era a vida, que ele mesmo dizia que era a ressurreição, ele dizia que era a porta, e todo aquele que entrasse por ele salvar-se-ia, se salvaria, e ele era o caminho, e ninguém chegaria ao Pai senão por ele, quer dizer, se ele não levasse. E essa adoração para quem eles dividem hoje, ou melhor, não dividem, eles dão completamente as suas orações, a sua atenção aos ídolos, às imagens de escultura. É isso que me magoa, que me deixa triste e constrangido ao mesmo tempo. Eles não têm tempo para Deus. Todas as manhãs, quando se levantam, que vê o sol raiar, que vê o brilho do sol, o calor do sol, brilhando, dando luz, matando os micróbios no ar, secando suas roupas nos varais, entendeu? Permitindo que vocês frequentem a praia no dia ensolarado. Tudo isso provém do Criador, de Deus. Não vem de imagem de escultura, não. Estou cansado de dizer e não vou me cansar. Essas imagens de escultura, seus santinhos, que vocês adoram tanto, que são feitos de gesso, são bonitinhos, né? Bem pintadinhos, coloridos, uns são vestidos até com tecido, mas não tem o menor valor diante de Deus. Diante do Criador, isso é uma abominação. Deus condena esse tipo de adoração. Sabe por quê? Porque Ele é único. Ele não divide sua glória com ninguém. Ele não permite que vocês fiquem cocheando entre dois pensamentos, como uma vez disse o profeta Elias a Israel, diante daquela multidão que não sabia a quem adorar. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava Baal, até que o profeta disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E hoje o catolicismo está revivendo aqueles povos de antigamente. Não sabe a quem adore. E ao mesmo tempo sabe a quem adoram.
São essas imagens de escultura que são condenáveis, abomináveis, verdadeira abominação por Deus, que Deus não se agrada jamais. Simplesmente Deus fica furioso. Como é possível que eu, vivendo aqui na Terra, conhecedor da Bíblia Sagrada, falando em Deus, em Jesus, constantemente, andando nas igrejas, nos templos, nas procissões, nas igrejas, ouvindo missa, os padres leem a Bíblia que os crentes leem. Só não fala tudo que os crentes falam. Não sei porquê. Eu acho que o clero não permite, né? Mas se os padres falassem tudo quanto os crentes falam, se reunissem nas suas igrejas e dessem explicação aos fiéis sobre o perigo de adorar essas imagens de escultura feita pela mão do homem, a coisa mudava. Mas eu acho que eles não fazem isso temendo a reação do Vaticano, do Papa lá de Roma. Porque se eu sou um sacerdote em uma igreja, né? Eu tenho a minha paróquia. Eu já fui instruído aquilo, por teólogo, por psicólogo, por tudo, para dizer exatamente aquele tipo de evangelho que eu tinha que falar para os fiéis. Eu não vou chegar dizendo, você não deve adorar uma imagem de escultura, você não deve adorar Nossa Senhora de gesso, você não deve adorar Marte São Sebastião de barro, você não deve adorar São Judas Tadeus, Santa Rita, Santo Onofre, Santo Antônio, São João, São Pedro, porque são imagens. Todos esse povo que eu acabei de falar, São fulano, foram pessoas que adoraram o Senhor Jesus, que falaram e morreram por amor do Senhor Jesus. E as pessoas deificaram esses apóstolos, esses personagens, ao ponto de se prostrarem aos pés deles, como se eles fossem capazes de ressuscitar alguém, capaz de salvar a vida de alguém. Não. Quem é capaz de salvar a vida é aquele que deu sua vida por amor a você, cujo nome é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Deus se agrada muito das pessoas que honram o nome de seu Filho, que falam no nome do seu Filho, que apresentam a outras pessoas o seu Filho como Salvador, seu único Salvador, suficientemente Salvador, é Ele. Deus se agrada. Qual é o pai, qual é a mãe que não sente orgulho de ouvir alguém falar bem do seu filho? Qualquer mãe que ame seu filho, qualquer pai que ame seu filho, sente-se grandemente orgulhoso em saber que alguém está falando bem, está honrando o seu filho. De igual modo, é o Senhor Deus da glória. De igual modo, é o Deus Todo-Poderoso. Ele sente-se feliz quando alguém fala em seu filho. Ele sente-se feliz quando alguém se reúne em nome do Senhor Jesus para contar suas grandezas, suas maravilhas que ele fez aqui. Ele sente-se feliz, o Criador, quando alguém fala das suas coisas, dos seus projetos aqui na Terra, nos céus, no universo. Foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo, Deus fez os pássaros, fez os animais, fez o mar, fez as estrelas. Só a Ele devemos essa honra, essa glória pela sua grandiosidade de criação. Ele se sente bem, se sente feliz quando alguém está cantando seu louvor em homenagem ao Criador. Ora, quem é que não se sente feliz? Um cantor, por exemplo, um cantor da nossa atualidade. Ele não se sente bem, não se sente contente, feliz quando alguém está cantando suas músicas? Igualmente é o Senhor Jesus, igualmente é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque lá em cima há miríades e miríades de anjos
tem anjos querubins, tem anjos serafins, tem anjos alados, né? Tem os que não têm asas, que não são alados. Eles se classificam em anjos, querubins, serafins, enfim, há uma hierarquia de anjos que estão catalogados na Bíblia Sagrada. Se eu não me lembrei de todos eles agora, é questão de a idade, né? 74 anos, a gente fica meio confuso. A idade, a memória vai se desgastando aos poucos, de repente dá aquele branco que a gente se esquece do que vai dizer. Mas eu estava falando da grandiosidade de Deus, de quanto ele se sente feliz quando ouve alguém cantar louvores para ele, para o seu filho. Quando ele ouve alguém falar da sua grandeza aqui na terra, dando toda a honra e toda a glória ao Criador. Mas hoje os cientistas falam das coisas com tanta naturalidade que deixam o Criador de lado. Essa honra e glória eles dão uns aos outros, em nome da ciência. Aí esquece o que verdadeiramente deve ser dito. Como, por exemplo, a ciência classifica o homem, a criação, como sendo uma descendência de símios, de macacos. Onde já se viu Deus ser um semelhante a um orangotango? Não. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Logo, é impossível que o homem seja descendente de macaco, se bem que para a ciência é assim. Certa vez uma pessoa disse a mim, se você fizer uma prova e na prova você tiver que responder de quem somos descendentes, como você faria para não perder ponto? Eu, José Paulo, respondi, bom, eu responderia o seguinte, segundo a ciência do homem, o homem é descendente de macaco, mas segundo a Bíblia, a palavra de Deus, ele é descendente de Adão e Eva, que nunca tiveram nenhuma familiaridade símia com macacos, com orangotangos, com chimpanzés, com saguis, com esse tipo de macacada. Eu responderia assim. Aí alguém me aplaudiu e disse, tudo bem, está certo. E não é verdade? Onde é que o homem pode ser descendente de um macaco? Eles inventam a evolução, né? O septaleco, não sei de quê, muitas coisas que vão falando, que vai deixando a cabeça da gente confusa. Mas para isso eles estudaram, né? Foram para a faculdade, frequentaram a universidade e tiveram lições de diversas personalidades famosas e cultas. Mas isso não lhe dá o direito de denegrir a imagem do Criador, dizendo que o homem é descendente de macaco. Isso nunca foi. É como tem gente que diz que um morcego vira-se de um rato. Qual é? Rato é rato, morcego é morcego, cobra é cobra, assim como os felinos são felinos. Há 2 milhões atrás sempre foram isso, há 3 milhões à frente sempre vão ser. Um sapo vai ser um sapo, um rato, um morcego, assim como um homem é um homem, um menino é um menino. Se vivêssemos até lá. Isso são teorias humanas, coisas que eles descobriram para ter um estudo, uma evolução estudantil, para que pudessem ensinar as pessoas aquilo que eles quiserem ensinar. Agora, esses ensinamentos sempre deixam de lado a presença do Criador. Eles não dão esse título, essa glória para Deus. Eles tiram a glória de Deus e dão aos homens. Homens mortais como eu, como você, como todos que habitam aqui na Terra. Somos mortais, naturalmente. Então, essa mortalidade faz com que a gente se flexione, se curve diante da grandiosidade de Deus, da existência do Criador, para que um dia
a gente se transforma em imortal, como está escrito na Bíblia. Entendeu? Então é por isso que eu, nos meus momentos de solidão, eu fico pensando, às vezes monólogo, em monólogo eu mesmo falo comigo mesmo, horas e horas. Às vezes as pessoas dizem, está falando só, seu Paulo? Eu digo, não, estou falando comigo mesmo. E eu comigo mesmo não estou só. Mas o que? Estou falando com Deus. Estou falando com Deus. Falando sobre a grandiosidade do Criador. E em tudo aqui na terra eu vejo a mão do Senhor Deus. Numa flor, num pássaro, numa planta, né? No mar, numa estrela que eu olho, na lua, no sol, em outro ser humano, entendeu? Nos animais. Tudo isso eu vejo o poder de Deus. No ar que eu respiro, no vento que me dá, que faz com que o calor vá embora, a brisa do mar, a brisa da noite, o sono que a gente tem, o descanso noturno, tudo isso faz com que eu pense no poder de Deus. E todo filho de Deus há de honrar o seu pai de todas as formas e de todas as maneiras. Que as pessoas critiquem, que deixem de criticar, o importante é que você está em dia com a palavra de Deus, com a palavra do seu Pai Celestial. Se bem que, é como eu estava dizendo, né? Nem todo mundo se inclina, se curva diante de Deus. Seria tão bom, seria uma maravilha que a humanidade adorasse só o Criador dos céus e da terra. Como tudo seria diferente. Não haveria feminicídio, não haveria roubos, sequestro, não haveria atentados contra a vida do próximo, assassinatos, não haveria tantos roubos, não haveria, enfim, mortandade nenhuma. Tudo era paz, tudo era amor, tudo era céu. Mas como isso não pode ser possível aqui na Terra, Deus teve um plano. Reuniu todos os anjos dos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, acertei, anjos, arcanjos, querubins e serafins, essa é a hierarquia celestial. Então ele fez aquela reunião, convocou todos para estudar um meio de como deviam salvar o homem aqui na terra, a mulher aqui na terra. Eu só sei que depois dessa reunião, ninguém quis aceitar esse plano de Deus, de alguém, de um dos anjos vir dar a vida aqui na terra para salvar a humanidade. Mas teve um que disse, eis-me aqui, meu Pai. Eis-me aqui, meu Pai. Eu assumo essa responsabilidade. Glória a Deus, nas alturas do céu. Santo, santo, santo. Eu assumo essa responsabilidade. E quem era essa pessoa? Jesus. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, que se dispôs a descer da sua glória dos céus, nascer aqui em forma de ser humano, para dar sua vida por você, por mim, pela humanidade, que reconhecesse o valor do Calvário, onde ele foi assassinado, cruelmente assassinado, diante de uma multidão que não puderam fazer nada para evitar. Malgrado ele tivesse dito tantas vezes que era a luz do mundo, que era o Filho de Deus, que era a vida, a ressurreição, as pessoas não acreditaram nele, algumas pessoas maldosas não acreditaram nele e o crucificaram no madeiro. Ele não só usou palavras, como fez ação, praticou ações, fez a demonstração do seu poder para toda a humanidade que o assistisse naquele momento. Ele curou aleijado, curou cegos, ressuscitou pessoas mortas,
entendeu? Ele fez maravilhas diante de toda a gente, matou a fome de muitas pessoas. E as pessoas, no final, a grande maioria, o condenaram à morte. E ele sempre dizendo que era o Salvador do mundo, que viera ali para levar o pecado de todas as suas costas e nos livrar da lei do pecado e da morte. E Deus concordou. E houve aplausos naquela reunião, houve aplausos, anjos, arcanjos, querubins, serafins aplaudiram aquele momento de tensão que houve no instante em que Jesus disse: eis-me aqui, meu Pai, eu irei, eu aceito, eu assumo a responsabilidade de salvar a humanidade. E você, sabendo dessa história, você dá-se ao desprazer de não adorar a Deus, de não reconhecer Jesus como seu Salvador. Você pode dizer até: eu reconheço como meu Salvador, mas está honrando o nome dele ou só é nos lábios? Como ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Honrar Jesus, honrar o Criador, é aceitar o seu Filho como sendo seu único Deus. Não é se postrar diante de uma imagenzinha feita de barro, de gesso, de cobre, de ouro, de prata, feita de madeira, acender vela, você confessar seus pecados àquela imagem, que não está vendo, nem sentindo nada, um ser inanimado, morto, e você fazer toda essa confissão, né? Em vez de contar os seus pecados, as suas necessidades ao Todo-Poderoso, que pode resolvê-las da maneira como Ele quiser e puder, puder não, que Ele sempre pode, mas você, apesar de falar nele, meu Deus para cá, meu Deus para ali, só quando está em apuros é que diz: ai meu Deus, mas que Deus você está clamando? A qual dos deuses você está clamando? A Deus do céu ou a Baal? Ou ao Satanás? Porque Satanás também é um Deus do mal, naturalmente. Entendeu? Ele é poderoso. Satanás é poderoso. Não é todo-poderoso. O todo-poderoso é o Senhor Deus. Mas Satanás tem o poder. O Satanás tem o poder de transformar o bem no mal. O Satanás tem o poder de transformar a mente de uma pessoa boa numa mente ruim. O Satanás tem o poder de se filtrar no coração de alguém para fazer o mal, praticar o mal, matar, roubar, estuprar, fazer todo tipo de que não presta aqui na terra. Esse é o poder do Satanás. Já o poder de Deus é o contrário. Ele só faz o bem, só quer o bem das pessoas. Então é a este Deus que você deve adorar. É a este Deus que você deve render graças, elevá-lo, para que um dia ele também reconheça o seu sacrifício de honrar o seu nome e fazer liberar sua entrada no reino celestial. E Deus não é mentiroso, Jesus não é mentiroso. Deus é o Pai da verdade. O pai da mentira é o Satanás. Porque se Deus está dizendo que você entra no céu, que existe um céu, segundo São Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, se existe terceiro, existe quarto, quinto, sexto, sétimo e muitos outros. O céu não é bem ali, é muito distante. E para isso Deus um dia vai voltar com Jesus e seus anjos para fazer o arrebatamento e levar os seus escolhidos aqui da terra. E se você continua adorando suas imagenzinhas insignificantes, mas que para você significa muita coisa e para Deus não significa nada, é uma abominação, como a Bíblia diz que até a casa que cobra essas imagens é amaldiçoada,
Volte-se para Deus. Volte-se para Jesus. Porque ele disse, todo aquele que voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Esse é o recado que Deus dá para a humanidade. Então aceitem Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador das suas almas. E vocês terão um descanso eterno. Isso eu lhes garanto. Por quê? Porque sou eu que vou fazer essa doação de salvação para vocês? Não. Isso eu lhes garanto porque eu extraí da Bíblia Sagrada a verdadeira palavra de Deus. Se existe por aí alguém que contradiga isso, é problema dele. Eu acredito, você que é crente, que acredita em Jesus, crê. Então vamos juntos para os céus. Né? Se bem que tem um ditado que diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, este sim entrará no reino de Deus. Se existe algum pecado oculto, confesse-o ao Criador. Não precisa ninguém saber o que você fez, o que você faz. Não. Porque se você for confessar seus pecados, digamos, a um pastor, esse pastor não guarda segredo. Tem deles que sai segregando a um, segredando a outro, e assim daqui a pouco todo o seu pecado está nos ouvidos das pessoas que o escutaram, a quem você confiou. Então confie seu pecado ao Criador, baixinho, sem que o diabo ouça, entendeu? Mas é bom que o diabo ouça você confessando a Jesus, ao Todo-Poderoso, para que ele se afaste de você e saiba que você é um pecador redimido, entendeu? É um pecador remido e lavado pelo sangue de Jesus. Bom, já falei demais, o meu recado eu já dei, foi diretamente para os católicos, isso que eu falei. Me perdoe, católicos, não tenham raiva de mim, mas vocês têm certeza de que eu falei a verdade. Porque se vocês não fizessem o que eu acabei de dizer, eu jamais falaria uma banalidade, uma besteira dessa. E já que estamos falando de coisas boas, sempre as coisas mais estão assim, ombro a ombro, lado a lado com as ruins. Não é? Sabe do que eu estou me referindo? Não, não sabe, mas eu vou explicar. A isto, o que lembra vocês? O que lembra vocês essa coisa? Não é o Covid-19? E está aqui, o que lembra vocês? Álcool 70, ou álcool gel, que serve para proteger vocês, né? E sua família. Cheirem bastante álcool. Até sentir uma dorzinha lá nas narinas, porque isso combate qualquer vírus. Eles não gostam de álcool, morrem com álcool, então façam isso, porque até hoje esse vírus continua atacando. Apesar de que as pessoas parecem até que estão acostumadas, mal acostumadas com esse vírus, que a maioria não estão nem ali, estão nem se importando. Hoje eu fui aqui em Maceió, no centro da cidade, eu fiz um vídeo mostrando grande parte do comércio aberto aqui na cidade, na capital de Maceió. Algumas lojas maiores estavam fechadas, mas a grande maioria estava aberta. Pessoas assim, ó, pululando. Se antes que fosse aprovado essa reabertura, as pessoas já andavam nas ruas, se aglomerando umas com as outras, tanto mais agora. Precisa ver o número de pessoas dentro dos ônibus, nas feiras livres, no próprio comércio. Nem parece que estão sendo ameaçadas por um vírus mortal. Esse tal de coronavírus que continua matando as pessoas. Ele não morreu. Ele não morreu. Ele anda matando. É um assassino nato, invisível.
Entendeu? Então é preciso que você proteja a sua família, se proteja e proteja a sua família. Ouça o que as organizações mundiais de saúde dizem. Use suas máscaras. Não saia sem elas, entendeu? Porque é muito bom você se proteger. Porque eu vejo por aí, pelas esquinas, aqui no Vergel do Lago onde eu moro, grandes aglomerações de pessoas bebendo nas calçadas, nos botequins, nas praças, enfim, em lugares que fazem festinhas de aniversário, muita gente ali reunidas, a maioria sem máscara, sem nada, entende? Falando com os outros, à medida que falam, as gotículas de saliva vão batendo no rosto um do outro, e depois que estão bêbados, então aí é que tudo muda. A coisa fica ainda pior. Mas não façam isso. O vírus está aí, matando. Eu até estava falando sobre, perguntando a mim mesmo se a minha cidade, Maceió, estava preparada para essa flexibilidade, essa abertura do comércio. Mas eu estou fazendo uma data. Foi no dia, ontem, 3 de julho de 2020, que houve essa reabertura do comércio. Então, marcando 7 dias ou 15, vamos ver se o número de vítimas vai chegar nos hospitais. O número de leitos dos hospitais vão aumentar ou vão continuar como estão? Ou vão diminuir? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que, pelo que eu vi, a maneira como o povo faz, como as pessoas agem, é incrível. Parece animais. Um rebanho de animais esfregando uns nos outros, fazendo compras, principalmente nas feiras livres. Para daqui a 7 ou 15 dias, vamos ver o resultado, né? Queira o Criador, queira Deus, que eu esteja enganado. Mas alguma coisa me diz que, possivelmente, esse comércio, as autoridades aqui alagoanas, vão se arrepender de ter feito isso. Porque existem cidades por aí que abriram seus comércios, suas portas, mas poucos dias depois fecharam novamente, porque o número de vítimas cresceu, o número de contaminados cresceu. Imaginavam eles que aquilo tinha acabado, ou estava se acabando, mas não estava. Estavam crescendo por debaixo dos panos, ele matando as pessoas, aniquilando as pessoas. Já tem mais de 1,5 milhão de pessoas que já morreram no mundo inteiro. Entendeu? Mais de 1 milhão de pessoas que já se foram. E não é mentira. Então não seja uma dessas pessoas que vai embarcar pelo poder do coronavírus. Seja precavido, seja prudente, como Jesus ensinou, entendeu? Porque Deus está aí. Deus está vendo tudo. E esse vírus está sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Disso eu tenho certeza. Bato no peito, convicto de que Deus está controlando, apesar da mortandade que está havendo. E Deus também está observando o seu comportamento diante disso, das autoridades que pedem para vocês terem precaução, ser precavidos, se precaverem, né, se protegerem. Os cientistas estão aí mostrando tudo, dando tudo de si para salvar as pessoas. Mas muita gente está levando isso na brincadeira, como se não existisse. Acho que estão mal acostumados. Mas Deus que os proteja, né?
Deus que nos proteja e nos dê um bom livramento. Esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió. Se vocês gostaram, dê aquele like em nome de Jesus e subscrevam-se. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.